Então vamos iniciar nosso estudo sobre a primeira lei da termodinâmica observando uma transformação isobárica de uma amostra de gás perfeito. Então, temos um recipiente dotado de um êmbolo que poderá deslizar sem atrito e, encerrado no recipiente, através do êmbolo, nós temos um gás ideal. Vamos analisar a variação da pressão pelo volume e a variação do volume pela temperatura absoluta do gás. Inicialmente, o gás possui um certo volume V1 e exerce nas paredes do recipiente uma pressão P. Para esse volume V1, o gás tem uma temperatura em Kelvin T1. Em determinado momento, uma fonte térmica fornece calor para a amostra de gás. Observamos então que à medida que a temperatura em Kelvin aumenta, o volume aumenta proporcionalmente, de tal forma que a pressão interna permanece constante. Temos então uma típica transformação isobárica. Como a temperatura do gás variou, dizemos que a energia de agitação das moléculas variou, ou seja, houve variação da energia interna do gás. Como a temperatura em Kelvin aumentou, a energia interna do gás aumentou. Houve uma variação de energia interna positiva. A diferença entre a energia interna final e a energia interna inicial é um número positivo. O gás realizou o trabalho sobre o meio, ou seja, ao expandir, o gás aplicou uma força e produziu um deslocamento no êmbolo e no meio externo. Logo, o trabalho é positivo. Lembre-se, o trabalho numa transformação isobárica é dada pelo produto da pressão pela variação do volume, ou mesmo a área sob o gráfico pressão por volume, até o eixo do volume. Podemos então entender que o gás, ao receber uma certa quantidade de calor do meio, quantidade de calor esta por convenção positiva, calor recebido, quantia positiva, transforma parte desse calor em outra forma de energia, trabalho mecânico. E uma parte desta energia se transforma em variação da energia interna do gás, ou seja, provoca uma alteração no grau de agitação das partículas. Ora, a primeira lei da termodinâmica então diz que a quantidade de calor fornecida ao gás é igual ao trabalho realizado pelo gás nessa transformação, no caso, pressão vezes variação de volume, mais a variação de energia interna das moléculas do gás. Nada mais é do que o princípio da conservação de energia. O calor recebido, a quantia de calor recebida foi transformada em outras duas formas de energia. Apesar dessa expressão ter sido obtida através de uma transformação isobárica, ela é válida para qualquer transformação gasosa, pois a lei da conservação de energia é sempre válida. Então dizemos que a quantidade de calor trocada por um gás com o ambiente é igual ao trabalho trocado pelo gás com o meio, mais a variação de energia interna sofrida no processo. Essa, então, é a primeira lei da termodinâmica, conhecida pelos alunos como Kittal. Quantidade de calor trocada é igual ao trabalho trocado mais variação de energia interna. Lembre-se, a quantidade de calor trocada deve obedecer à seguinte convenção de sinais. Quantidade de calor recebida, quantia positiva. Quantidade de calor cedida pelo gás para o meio, quantia negativa. Trabalho realizado, ou seja, quando o volume do gás aumenta, trabalho positivo. Quando o volume do gás diminui, trabalho negativo. Aumento da energia interna e consequente aumento da temperatura absoluta, variação de energia interna positiva. Diminuição da energia interna e, portanto, consequente diminuição da temperatura em Kelvin, variação de energia interna negativa.